Olá, pessoal! A gente está aqui em mais um Podmaster, o nosso podcast do Grupo Master Business, esse ecossistema maravilhoso em que a gente conecta pessoas e a gente conecta empresários que falam de pessoas, de negócios, e a gente cada vez mais está ampliando nosso número de convidados aqui. E hoje a gente tem a honra de receber, junto aos nossos sócios Cláudio e Jefferson, a nossa querida Sônia Padilha, para um bate-papo bem oportuno para o nosso mês de março, abril de 2026, mas que por longa data vai ser tão relevante. Então, seja bem-vinda. Agradeço o convite, vocês sabem o quanto eu sou grata, né, por fazer parte desse grupo, o quanto eu aprendo com vocês e o que eu puder dividir, um pouquinho que eu sei, estou aqui. Quando vocês precisarem, podem me convidar de novo. Muito obrigada, Sô. Bom, o nosso papo de hoje, ele é justamente para a gente falar dessa grande mudança que o Brasil vai passar, está passando com a atualização da NR1, mas a gente trazer aqui para a mesa nossas conversas verdadeiras e bem genuínas do cenário real do empresariado, do como a gente está se preocupando com a segurança mental dos nossos colaboradores e das nossas lideranças, né? Então, pensando nisso, convidamos você que está estudando tanto sobre o tema e atende, né, é uma especialista em recursos humanos e gestão de pessoas, como está sendo o seu panorama geral de 2026 sobre o quanto nós, empresários, estamos inteirados sobre o que a gente realmente precisa fazer? Bom, na realidade, eu acho que há mais medo do que ação, né? É como, se a gente for pensar, já existe há muito tempo uma preocupação com a qualidade de vida dos nossos colaboradores, com as pessoas em geral. E aí ficou bem forte que com a NR1 foi feita toda uma visão, assim, de que a saúde mental tem que estar em primeira página. Por quê? Já é a quarta questão de você estar com um afastamento das empresas. É esse caso. As outras questões são problema de coluna, acidente de trabalho. Então, você pensa bem, afastamento por questão de doença na empresa é saúde mental. Então, a gente fica assustado. Mas por que se assustar? Porque não há um olhar para essa questão na maioria das empresas. A gente cuida, assim, às vezes da ergonomia, às vezes nem da ergonomia. A gente cuida dos riscos de acidente de trabalho lá na nossa planta. A gente cuida de ter, talvez, um convênio médico que nos ajude. Mas essa questão, o que é essa saúde mental que tem que ter uma segurança psicológica? Eu chamo isso de segurança psicológica. E a segurança psicológica não é só no trabalho, mas principalmente no trabalho. Por que a gente está se assustando? Porque a gente não olha para isso. A gente acredita que somente as questões físicas que são geradoras de problemas de saúde. E não é verdade. Vocês que são empresários, que já trabalharam em vários lugares, sabem como que isso acontece. É difícil o empresário olhar para isso. Tá. Mas o como olhar? Eu acho que esse é o primeiro passo. Como que o empresário deveria enxergar? Tem 30 colaboradores na minha empresa. E tô vendo o absenteísmo, tô percebendo, às vezes, uma pessoa mais triste e tudo mais. Mas do ponto de vista da estrutura, como que o empresário deveria enxergar e fazer um plano para isso? Nádia, eu vou falar um pouco antes disso. O que eu penso, né, em relação a isso? Nós, enquanto pessoas, será que a gente está olhando para a nossa saúde mental? Será que a gente está tendo segurança psicológica daquele trabalho que a gente está fazendo também? Então, assim, primeira coisa, vou chegar na sua resposta, não vou fugir, não. Mas, assim, eu estou cuidando de mim, da minha saúde mental, eu estou me conhecendo, fazendo um autoconhecimento. Grupo como Master, que a gente tem esse espaço, são poucos. Muitas vezes são grupos, não importa, X, Y, Z, estão muito mais ligados a questões de fazer processos que são importantes, não estou dizendo que não são importantes, mas qual é o espaço que eu empresário, tenho para pensar nisso primeiro? Então, se eu estou com uma empresa e eu já não tenho um pingo de equilíbrio emocional, como é que eu vou olhar para aquele que está ali? Então, assim, primeiro, eu acredito que a educação emocional, criar um pouquinho de musculatura emocional dos nossos empresários. Porque não é fácil ser empresário. Eu tenho uma pequena empresa, já tive uma empresa maior, eu sei o quanto é desafiador. Então, o primeiro passo seria isso. Quando o empresário percebe que ele também tem que olhar para isso, porque ele faz parte desse bojo, aí é o segundo passo, que aí vem o que você perguntou. Esse olhar eu tenho uma relação empática, eu tenho um espaço de diálogo aberto. Vou fazer uma pergunta para vocês, é o que eu vou perguntar. Quantas vezes em alguma empresa que vocês estavam, tudo bem que vocês, a maioria aqui, já tem a sua empresa, você deixou empurrar para com a barriga as coisas, não falou o que estava pensando, não levou para a mesa. Então, assim, é uma educação lá atrás, para depois a gente começar a ver o que eu faço, que protocolo que eu vou colocar em tal situação. Primeiro é isso.
Será que eu estou ali como pessoa ou eu estou ali só com aquela empresa, com aqueles números de pessoas? Não sei se eu respondi o que você Sim. E é uma questão mais embrionária, né? Eu acho que vem até antes da formação da empresa que deveria vir esse cuidado, né? Porque hoje você pega algumas escolas que já trabalham essa questão emocional, né? Então você tem disciplinas voltadas à Inteligência emocional, né? E que isso vai fazer com que essa criança se torne um adulto mais equilibrado, né? Com uma competência, uma capacidade emocional mais adquirida, né? E aí, até pegando um pouco o gancho de Nádia, né, essa construção dentro da empresa, né, ela deve ser feita em que momento? De que forma? Né? Porque o empresário hoje, eu acredito que não esteja preparado para isso. Né? Como que ele vai buscar esse conhecimento para poder preparar a empresa dele? Bom, primeiro é o autoconhecimento, que eu falei. Se não tiver esse autoconhecimento, não se perceber enquanto pessoa ali dentro, aí quando você fala, como é que eu preparo isso? Para mim, é no processo inteiro. Eu falo que, assim, as pessoas dentro de uma empresa, ela tem cinco passos. E o primeiro passo, sabe qual é, Cláudia? Como que é feito esse recrutamento e seleção? Até o recrutamento e seleção já deve ser feito num espaço seguro. O que é o espaço seguro? Não sei vocês, mas quantas vezes você entrevista uma pessoa, você não dá nem a resposta para ela. Você nem conta. Feedback. É um feedback, a resposta não passou. É claro que a gente não pode, às vezes, abrir por que ela não foi a escolhida, mas quando eu dou uma resposta que a pessoa não foi a selecionada, ela agradece. Por assim, você deve ser a primeira pessoa que me responde. Então, que empresa que eu tenho, que se eu começo o processo, né, de recrutamento e seleção e não sou com segurança psicológica, por que eu fazer isso? Ou então você trata a pessoa lá, é como se só a pessoa precisasse de você. E hoje, qualquer empresário sabe que a pessoa que está sendo entrevistada, entrevistou a sua empresa antes, foi pesquisar sobre a sua empresa. Hoje tem sites que falam da sua empresa. Então, assim, olha como que é bem séria essa questão. Então, para mim, esse preparo é todo um processo que vai na vida toda da pessoa dentro da empresa. Né? Que o primeiro passo, para mim, é recrutamento e seleção, depois é o onboard que a gente faz o engajamento, é o treinamento, é o desenvolvimento e depois, por último, também, como é que eu desligo essa pessoa? Então, é tudo isso. E se eu não tenho isso relativamente estruturado, de uma forma, uma segurança psicológica, porque a gente usa esse nome, é humanização, mas é nada mais do que uma segurança psicológica. Então, se eu sou transparente, se eu trato aquela pessoa de uma forma... de forma humanizada, mas é porque isso vai dar segurança psicológica. E quando eu falo isso, pessoas, não é que um dia você não vai estar mais alterado, não vai ter rusga entre vocês. Vai ter, sim, porque nós somos humanos. Mas é um processo do começo ao fim da vida da pessoa na sua empresa. Por isso que eu falo que gestão de pessoas nunca teve tão em voga. Porque somos nós que estamos ajudando nessa questão da segurança psicológica para uma empresa funcionar, seja de 20, de 30, de 50, de 200, de 1.000 pessoas para trabalhar. Só que o resumo disso tudo é até hipócrita a gente pedir que a empresa execute de uma forma, sendo que os líderes, ou o dono, ou o CEO, não executa, porque não é sustentável. Então, o que você está trazendo pra gente nem é sobre terapia. Não é sobre autoconhecimento dentro de uma clínica, que necessariamente tem que ter um psicólogo ou um psicanalista te acompanhando. Mas é o mínimo de se autoconhecer para ver se você está pronto para cuidar de pessoas. E se for para delegar para uma diretora de RH, vai contratar uma Sônia, é aprender com Sônia, como CEO, preciso conduzir minha turma. Porque o que eu tô percebendo é esse movimento, né? Eu só cuido de uma pontinha de todo o seu negócio, que é a parte de comunicação. Então é primordial. É primordial, mas a pessoa, quando às vezes me procura, é tipo, eu preciso que essas pessoas aí se comuniquem melhor. Só que tá na base, lá no topo da pirâmide, quem não tá conseguindo se comunicar. Então, para isso, o que você entende que seriam primeiros passos, né? Qual seria a primeira providência para se adequar a esse NR1 nova, que é construir ambientes seguros psicologicamente, termos processos de acompanhamento para quem nunca pensou em nada disso? Uma empresa que estou crua, Sônia. Por que passo eu devo começar? Você falou algo aí, não vou deixar de se falar sobre isso. Eu falo que, assim, profissionais de RH, consultorias de gestão, tem que fazer, sabe o quê?
Eu sei dançar a dança do RH, da gestão. Então, a gente tem que convidar vocês, empresários, vocês, diretores, a dançar a gestão de pessoas. O que é dançar a gestão de pessoas? Para mim é muito fácil falar, olha, vamos ler humanizados, vamos olhar com atenção a esse ponto, esse ponto. Mas no Brasil ou em qualquer outro lugar, ser empresário já é um desafio. Então, se a gente não tem essa questão da cultura de gerir pessoas, como que a gente vai dançar a dança da gestão de pessoas? E, para mim, essa questão do NR1, voltado à saúde mental, é basicamente isso. Eu tenho que olhar esse meu negócio, essa minha empresa, voltado à questão de gestão de pessoas. Não adianta, você quis montar uma empresa, um pouquinho nós vamos ter que aprender sobre gestão. Por isso que nós temos master, temos outras questões. Então, para mim, a primeira pergunta, antes de você perguntar ali, a que você fala, é olhar, eu quero mesmo ter gestão de pessoas na minha empresa? Eu tenho uma empresa, eu não gosto dessa parte, mas como eu me comporto? Eu posso até contratar uma Sônia, uma Nádia ou uma outra pessoa, mas minimamente eu vou ter que pensar que são as pessoas que são o diferencial do meu negócio. Que máquina todo mundo compra. Então, são as pessoas que fazem o diferencial. Deixei todo mundo falar, agora eu vou fazer uma pergunta. Lá vem a pergunta sua aí. Você acredita que dá para mudar o comportamento de qualquer pessoa? A partir do momento que ela queira. E aí que vem a minha pergunta. Alguns não querem. Então, mas eu sou a prova viva que você consegue mudar o comportamento para você entender como você deve lidar com outras pessoas. Sim. E você é perita nisso. Há quanto tempo você trabalha com isso? Aí vamos saber minha idade, né? Não. 34 anos eu trabalho com... 34 anos. Fora quando eu fui professora de criança. Então, o que eu queria que todos os empresários entendessem, e eu falo como empresário há 30 anos, e a Sônia está aqui para ver se esse é o comportamento correto ou não. Não adianta você contratar a Sônia Padilha para você melhorar a cultura na sua empresa, melhorar as pessoas na sua empresa, se você não se auto-melhorar. Então, você precisa se permitir a ter um comportamento diferente, a entender você como ser humano, né? Que existe até aquela frase de um que fala, tocar uma alma humana, seja outra alma humana, e aí você completa se eu estou certo ou não, porque a partir do momento que o cara vai estudar, eu falo para todo mundo, os empresários precisam melhorar como ser humano, precisam estudar, fazer cursos, se aperfeiçoar, principalmente na parte de psicanálise, na parte de comportamento, porque daí sim ele vai conseguir continuar um trabalho exemplar seu dentro de uma empresa para melhorar a empresa, porque senão não adianta, né, Sônia? Sim, o que eu vejo que tem dado muito certo, né, na minha experiência, é a mentoria. Porque a mentoria, né, a gente começa realmente com autoconhecimento, faz um assessment para a pessoa saber quem ela é, mas aí a gente traz o que está acontecendo, o que está pegando no dia a dia. Aí você fala, vamos estudar filosofia, vamos estudar antropologia. Nem todo mundo tem esse querer de estudar, mas pelo menos estudar o que está acontecendo em torno. Por quê? Sabe o que eu falo também? Quando a gente é líder, quando a gente está numa empresa, é como se a gente fosse o peixe maior do aquário. Todo mundo vê o peixe maior do aquário. Então, às vezes, você nem faz com uma má intenção, mas você ainda não sabe lidar com aquilo. E está todo mundo te olhando. Então, como é que eu me preparo para ser esse peixão? Que bom que você é esse peixão. Mas como é que eu faço para ser esse peixe que tem uma postura inabalável também? A gente é imperfeito, né? A gente acabou de falar do livro, a coragem de ser imperfeito. A gente erra. Então, para mim, assim, falando de liderança dentro de um ambiente seguramente psicológico, é você estar ali enquanto Jefferson, enquanto Cláudio, enquanto Nádia, enquanto Sônia, de verdade. Mas também saber se você erra, você vai pedir perdão, vai mudar esse comportamento. Semana retrasada, uma pessoa deu um depoimento num evento que eu estava, assim, que todo mundo ficou chocado. A pessoa que ela liderava deu um feedback de como ela estava sendo inadequada. Ela passou um dia e foi lá, reuniu todo mundo e pediu desculpa. Quantas pessoas têm coragem de fazer isso? Então, a segurança psicológica, para mim, passa principalmente para isso. Recrutamento de seleção adequado, o onboard. Eu estou colocando aquela pessoa no fogo. Eu não sei se vocês já ouviram, mas tem gente que adora a gestão pelo caos. O que é gestão pelo caos? Né? Então, para que eu vou fazer gestão pelo caos? Para ver se a pessoa vai sobreviver? Então, se ela não sobreviveu, ela vai embora? Mas, de como ela vai embora? E você acredita que eu vou em empresas grandes e eles falam que não há crescimento sem caos? Então, não há crescimento sem desequilíbrio, né? Como dizia nosso querido Piaget, que a gente tem que, quando a gente passa por alguns problemas, quando a gente está sentindo que as coisas não estão tão boas, a gente tenta reequilibrar. A gente não anda sem cair primeiro. Então, o Piaget falava isso e eu entendo isso agora.
Que a gente só aprende com Real. isso. Mas a questão do caos o tempo todo... É não pra que manter isso? o caos, né? Manter Existe o o caos. caos, você administra o caos. É. Mas você viver psicologicamente saudável, ir pra sua Não. casa tranquilo, num ambiente de Nem caos... penso nisso, Na Nádia. vida do Como é que empresário, sai? E como é que você sai desse ambiente de caos? Por isso que tem burnout, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Não é só a empresa que traz Então, mas isso. vamos falar isso sobre a vida prática. O Jefferson, por exemplo, ele atende empresas de A a Z em Sorocaba. Então, ele tem um modelo Cláudio, que é super humanizado. Ele cuida realmente dos colaboradores dele de uma forma diferente. Mas ele deve ter clientes que é na gritaria. Do Que é o caos. estilo anos 80 e 90 de bater na mesa, que aqui a gente não pode bater. De bater na mesa e falar, eu quero isso. É. Então, Liderança alfa. pode ser esse termo também. Então, assim, imaginando que esse cenário ainda exista... Sim. E o empresário pode não querer, como o Jefferson falou. E quando ele não quer? Qual que são os rumos que você entende? Do ponto de vista jurídico, a gente está vendo que tem multa. Sim. A partir de maio começam as autuações. Mas como você... Se você fosse dar mentoria para esse senhor, para essa pessoa Já pseudo, aconteceu. como começaria? Já aconteceu. Primeira coisa, né? Se a pessoa me procura nesse nível de gestão, ela está realmente com problema. E geralmente, qual é o problema dentro da empresa? Se ela está procurando pela empresa, ela não está conseguindo manter os colaboradores, a empresa não está evoluindo. Então, assim, ela quer manter esse negócio? A primeira pergunta é o quão você quer que esse seu negócio perdure, né? Seja Sustentável. Sustentável. Acho que a palavra é sustentável. Porque aquilo eu falei ali atrás. Hoje, qualquer pessoa vai investigar a empresa. Se você vê uma empresa que tem um monte de reclamação no Google, Sim. você vai querer fazer entrevista naquele lugar? Você não vai nem Mão de querer obra tá Nem comprar fácil. e nem vender. Acessível. Mão de obra tá fácil, gente? Mão de obra não tá fácil, né? A gente tem aquele livro do Marcos Fernandes, acho que é Marcos Fernando, que felicidade dá lucro. Então, ok, NR1 vem porque está sendo gasto milhões e milhões de dinheiros, dias perdidos de trabalho pela questão da saúde mental, das pessoas ficarem afastadas. Mas e você, empresário, né? Você, o quão a gente perde quando a gente está com o nosso colaborador doente ou quando ele está fazendo de conta que está trabalhando. Porque às vezes ele faz de conta, né? E fazer de conta é pior do que não estar lá, que está pegando o lugar de outra pessoa trabalhando. Então, assim, essa questão a pessoa quer, senão ela vai estar sofrendo e vai ter uma empresa sempre adoecida. E esse adoecimento também vai com esse dono. Então, existem várias diretrizes dentro do seu treinamento, das suas mentorias. Uma em company, direto com o CEO da empresa, onde Sim. você pode colaborar com o desenvolvimento e crescimento dele ainda mais. E o outro separado com a equipe ou faz tudo junto também? Geralmente, a gente tem uma mentoria com a liderança, CEO, diretores, gestores, e aí são trabalhos em grupo, dependendo do grupo que tem. E tem Com alguns termos. diagnóstico, Tem, tudo. diagnóstico, né? E eu vou agora puxar a sardinha para dar na Nádia. 90% de diagnóstico, sabe onde estão os problemas? Na Na comunicação. Na comunicação. Na comunicação. Em segundo, é a gestão. A gestão faz de conta que está gerindo e não está gerindo nada. E a gente vai empurrando com a barriga. Às vezes eu falo nas minhas mentorias, né? É fácil a gente entrar numa mesa assim para falar de um assunto difícil? Não é. A gente vai deixando de lado. Aí vai virando uma bola de neve que fica insustentável. Aí a gente promove a pessoa para o mercado, mas nem falou para ela que não estava bom. Então não adianta eu ficar fazendo isso. Eu pergunto para vocês aqui, que são pessoas super esclarecidas, com sucesso aí, será que o outro não percebe também que não está legal? Será que é justo com ela também a gente não trazer à tona o que está acontecendo? Quanto mais transparente a gente for, melhor vai ser. Claro que a gente tem essa... Para mim é mais fácil, eu trabalho com isso. Então eu, enquanto empresário, vou falar aquilo para a Nádia. Depois ela vai entender, E esse depois vai entender, nunca vai entender. Porque às vezes nem sempre o óbvio é dito. E o óbvio tem que ser dito para as pessoas. Por que a gente faz avaliação de desempenho? Não é só para a pessoa ter um aumento de salário, mudar de cargo. A avaliação de desempenho é para ver comportamento. Quando eu faço avaliação de desempenho, eu não vejo só comportamento, habilidades, atitudes. Faço chave, que é os valores. Os valores dessa pessoa estão de acordo com a empresa. Isso para antes de contratar. E durante também. Depois, principalmente. Então, depois eu quero completar uma pergunta para E você. por que chave? Conhecimento, habilidade, atitudes, valores e o entorno. Por quê? Como que eu reajo com essa equipe aqui? Como é que eu estou com essa equipe? Eu estou sendo leal? Eu como líder também estou fazendo todo mundo crescer? Parece complexo, mas no dia a dia, quando você começa aos poucos, todo mundo percebe e todo mundo quer. Quem não quer receber feedback? E nessa palestra que eu fiz também no final de semana retrasado,
Eu falei mesmo, eu como líder, eu peço feedback para minha equipe, eu estou atento, né? Existe não sei se vocês conhecem, uma ferramenta que a gente usa, chama Janela de Johari. Uhum. Conhece? Sim. As pessoas se assustam, porque elas nem imaginam. Então, quando a gente faz com a liderança, ele recebe um feedback. E assim, eu acho que Janela de Johari é o começo. O ideal seria que, vem cá, ô pessoal, como é que eu tô? Mas ter o ambiente seguro, psicológico, onde o Cláudio fala para mim o que está precisando melhorar e eu ouço de uma forma sem retaliação. Porque geralmente, por que o Cláudio não fala? O que vai acontecer? Ai, a Sônia... Achar que é pessoal. E você não tá pronto pra ouvir, você tá pronto pra responder o Cláudio às vezes, né? Exatamente. E na Você verdade, já dependendo ouve- do relacionamento que se tem com as pessoas vêm conversar, sempre vem armada, né? Ou vem de armadura. Mas né? aí tem um Sempre na defensiva, Tem um ponto né? muito legal, que é criar a ambiência para esse feedback. Exato. Não é no corredor, Sim. não é no elevador ou no café. É sentar num ambiente em que você se coloca. É como conversar com o filho. Vai conversando com o filho durante uma caminhada, dando bronca. Ou então a gente conversa com o filho, indo à altura dele, né? E entrando num diálogo que ele possa compreender. A gente usa a comunicação de forma a fugir dela. Eu falei pra você aí, eu tô falando, mas a gente não Você parou pra entendeu ainda? conversar e se conectar, né? Então é importante isso dentro das empresas, né? Sim. Você quer ver o exemplo que eu vou dar agora? Que eu queria dividir contigo. Um exemplo. Hoje a gente conversa com um monte de empresário e a gente percebe que o linguajar que a gente usa, depois você vê se está certo ou não, é que, além de não ter mão de obra, os que tem são tudo mimizento. Certo? Não sei se é a palavra correta, mas A gente inventa. todo mundo tem os mimimi. Por que mimimi? Você vai dar feedback, o cara chora, ou, né? A pessoa não está preparada para aquilo. Você vai falar alguma coisa, a pessoa pode, né? Então, isso está tendo muito... Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor você como empresária... e você contrata uma pessoa através de uma indicação, ou mesmo você fez o processo seletivo, aquela pessoa estava apta a trabalhar na sua empresa. E aí, no decorrer do trabalho dela, você vê que ela trabalha direito, ela começa a pegar bastante atestado. Aí, mais um atestado. Aí passa mais atestado. Aí ela completa lá, sei lá, 6 meses dentro da empresa e você foi olhar, tem 30 dias de atestado. Não tem que ficar na visão de todo mundo, manda embora, não conversa, não, né? Você falou que tem que conversar e tal. Eu estou falando esse exemplo, mas existem diversos exemplos. Eu queria que você citasse qual é a melhor ação para esse tipo de problema, porque a gente não sabe, né, as pessoas que vão vir, se vão vir com uma conduta A, B ou C. Então, assim, qual que é a sua visão sobre isso? Acho ótima a sua pergunta, porque fica parecendo que a Sônia Padilha, como consultora, está sempre ali. Vamos tratar bem, vamos olhar para o colaborador. Claro que nós vamos olhar. Mas se uma pessoa, em 6 meses, faltou 30 vezes... Quanto você falou? Vamos colocar 30 dias, né? De atestado. Vamos colocar 10. Ela faltou 10. 5, mas... Um dia uma dor de cabeça, um dia dor de barriga. Essa pessoa está engajada? Não. Então, por que eu estou com essa pessoa na minha empresa? Tem que mandar embora. Tem que mandar embora. Ela já deu vários sinais, né? Claro que você, primeira vez, o que está acontecendo, vamos lá. A gente fala que tem protocolos, né? A pessoa faltou uma vez, 2, todo mundo fica doente. Eu fico doente, você fica doente. Sim. Pode ser que você precise faltar, mas em 6 meses, faltar 10 vezes, alguma coisa está errada. Ela também não está feliz. Então, às vezes tem empresário que fala, não vou mandar embora, ela que peça a conta. Aí fica aquele imbróglio, aquela questão. O que você está ganhando com isso? Uma pessoa desengajada, que não está feliz, promove a pessoa para o mercado. Porque também não está fazendo bem para você. E muitas vezes a gente fica pensando, nós agora empresários vamos cuidar de toda a saúde mental do nosso colaborador. Então, esse é o problema que vai acontecer agora. Calma, não é bem assim. Se a pessoa traz de casa alguma questão, qual é o protocolo que a minha empresa tem? Indicar um médico do trabalho, sim, se eu tenho um plano de saúde, orientar que no plano de saúde tem um psicólogo, que tem que cuidar. Mas esta pessoa que já tem alguma questão emocional, ela não é a empresa sempre que adoece, gente. Existem empresas que são as tóxicas, que a gente fala, que adoece. Mas não é o empresário agora cuida da saúde mental de todo mundo. Tem uma predisposição, Exatamente. muitas vezes. Né? A gente vê assim, estudos dizendo que, aí, ao mesmo tempo, né, 63% das pessoas que tiveram algum problema de saúde mental no trabalho, elas falaram que... Não, 63% das pessoas que tiveram não foram nem perguntar o que tinha.
Também, nem tanto cá, nem tanto lá. Porque o empresário, ele não é o guardião da saúde mental de todo mundo. Ele é guardião do quê? Da segurança psicológica. Gente, estou com um problema, tive uma perda, estou com alguém na minha família que não está bem, eu não estou bem, eu preciso de uma semana, vou procurar um psiquiatra, vou procurar um psicólogo. Esse bojo é importante, mas o empresário não é guardião da saúde mental de todo mundo. Porque senão a gente vai virar o quê? Um hospital. Mas tem que explicar para o Estado, né? Não, o Estado não vai cobrar isso. Existe, se a gente ler com calma lá, não é isso que a gente está pedindo. É um cuidado. Que a maior preocupação dos empresários. Laboral. A aí, maior assim, preocupação dos empresários é essa eu hoje, não preciso de tomar uma estender. invertida depois. Mas, Jefferson, eu acho que essa seara ela só entra em discussão quando faltou leitura. Porque a NR1, o documento atualizado, ele está muito claro que é um emaranhado de investigações para chegar numa conclusão de que você promoveu um ambiente tóxico para o trabalhador. E aí, eu queria dar alguns exemplos de como foi a nossa vida. O Jefferson não foi CLT nunca na vida dele. Ele já... Foi sim. Foi um pouquinho. Foi meio-dia. 6 meses. Meio-dia que ficou no CLT. Eu tenho carteira assinada, 6 meses. Bom, eu fiquei quase 20 anos no CLT, o Cláudio também já foi colaborador, né? E você também já foi colaborador um pouquinho, né? Então, os modelos dos anos 90, 2000, eles não cabem mais. Não. Então, é isso que quando a gente tem uma empresa de 30 anos, a gente precisa se remodelar. Sim. Então, às vezes eu vejo uma certa resistência na remodelação. E aí, a gente tá vendo uma geração muito mais diversa que a gente não tinha antes, uma geração muito mais tecnológica. Então, como não se adaptar? A gente tem que se adaptar. Beleza. Só que o ambiente não saudável que eu vejo hoje é assim, um exemplo prático. Mas a doença, por exemplo, um câncer, né? Mas é o problema da família dele, eu não tenho nada a ver com isso. Então é esse tipo de toxicidade que eu acho que está sendo ponto grave. A OMS, em 2016, 3 anos antes da pandemia chegar, tinha uma preocupação mundial em cuidar de suicídios. Por quê? Estava acontecendo cerca de um suicídio a cada 5 segundos no mundo. O Brasil hoje tem cerca, em 2022, 2023, 14 mil suicídios no país. Dá cerca de um suicídio a cada 1 hora. A gente não fala nisso. Só que o suicídio, ele não é só dentro da minha casa. Ele é o acúmulo de vários pontos. Então, se você tá com um ser doente e a empresa não colabora para você trabalhar de uma forma saudável, isso é que a NR1 vem para ajudar. A você olhar que vamos precisar humanizar essa relação. Porque se a pessoa vai começar a cuidar do pai, ela precisa de um pouco mais... Ela vai continuar fazendo seus relatórios. Ela vai continuar as vendas. Mas vai ter que ter um pouco mais de respeito nesse tratamento. E é isso que, como não tinha lei, tipo assim, dispensa logo. Porque não vai render. Então, eu acho que é importante a gente entender que é só a extensão que a gente vai cuidar. A gente não vai cuidar do todo. O todo não é responsabilidade nossa. E tem algo importantíssimo, já que você perguntou, que dicas que a gente dá para os empresários? Tudo que acontecer, faz um relatório. Então, assim, a pessoa começou a apresentar um comportamento diferente, vai para o médico do trabalho, você chamou alguém para dar um suporte, ou você indicou para ele procurar alguém da saúde mental, deixa registrado. A gente não tem a questão de quando você dá uma advertência, não dá registrado? O cuidado também. Então, se a portaria chegar lá, for chamar você para ver alguma questão que está inadequada, você tem isso registrado. O que é que você fez? Em tal setor, isso é super legal de se fazer. Claro, vocês têm que levar um profissional que tenha lá na empresa de vocês, de gestão. Então, naquele setor, começou a ter muita falta, ou as pessoas começaram a passar mal, reclamaram do líder. Roda de conversa. Faz roda de conversa sobre aquele assunto, traz à tona. Registra. As pessoas assinam que está sendo falado sobre aquilo. Cria um espaço de fala, de escuta para aquelas pessoas. Porque muitas vezes, quem é líder também começa a sofrer um peso muito grande e não é cuidado. Às vezes, alguns já são tóxicos. Aí você também, como empresário, tem que olhar. Se eu tenho um líder tóxico, eu vou deixar isso na minha empresa? E toxicidade é difícil de mudar. Mas, às vezes, o líder está passando por uma
sendo pesado, estão cobrando demais, e ele, sabe aquela questão, eu chuto um, chuto outro, chuto outro. Então tem que olhar para isso também. Se você tem um líder que está com alguma dificuldade, chama para conversar, conversa, nada melhor do que uma roda de conversa franca. Mas- E não pode ter retaliação, porque se a gente fizer isso, e no dia seguinte, quem falou, então vamos fazer pesquisa. Já aconteceu, tá? Comigo, Sônia Padilha. Pesquisa de clima online, mas qual foi o setor que falou disso de tal fulano? Eu falei, filhinho, acho que é você que está precisando cuidar de você. Porque assim, queria saber para descobrir quem tinha falado tal coisa. Apontar, né? Apontar. E E por a isso que questão eles- é essa, não é apontamento, é você descobrir o que está acontecendo e tentar solucionar todo mundo Isso. junto. Então, ferramentas que a gente pode usar. Pesquisa de clima, roda de conversa. Tudo isso vai criando um ambiente mais seguro psicologicamente. Percebeu algum líder que está com dificuldade, alguma incidência maior de qualquer coisa naquela, chama esse líder, propõe um papo direto, Qual que é uma a sua- mentoria. Qual que é a sua visão do dono nisso? O dono é responsável direto. Não, tô falando a sua visão de participação do dono. Então, aí depende de como que é esse dono. Esse dono está ali o tempo todo, ele quer realmente participar da empresa ou ele contratou alguém para cuidar da empresa dele? E a gente fala assim que liderança escorre o jeito da empresa. É Então- a cara do dono é a cara da empresa. Sim, e assim, tem uma frase que eu usei no treinamento, na palestra que eu fiz lá, que um líder que é daquele jeito, que ele acha que ele é tudo, o que ele cria? Uma equipe que tem medo e que não dá inovação. E as pessoas adoecem. A liderança lá, uma pergunta que vocês fizeram lá atrás, o que fazer? Olha para essa liderança. E também quando eu chego no papel de líder, eu tenho muito mais coisas para fazer, eu tenho muito mais coisas para responder, eu tenho Gerir. as pessoas para gerirem, que são diferentes, que agora é tecnológico, a gente tem a questão das gerações lá. Então, o líder precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado. E se cuidar também, busca grupos de apoio, tem tanta coisa legal hoje, até gratuito, a gente vai ver, tem grupos que se ajudam. Por quê? Quando a gente fica na liderança, a gente pode correr o risco de achar, não, agora eu sou líder, eu sei tudo, vai ser do meu jeito. E quando é do meu jeito só e eu não ouço o outro, eu corro riscos muito graves. Você sabia que eu me faço pergunta, às vezes, será que eu encanto a minha equipe ou eu sou tolerado? O que você responde para você mesmo? Então. Não pode responder aqui ao vivo. Não, só pra ele pensar. Não, eu faço essa pergunta para mim porque eu sou do comercial, eu vivo com empresários e eu vejo o comportamento de cada um, né? E eu sou treinador comportamental, me formei com uma Sara e a gente vê que cada um tem um tipo de comportamento, mas eu vejo que é muito comportamento agressivo. Então, às vezes eu me pergunto, será que eu sou tolerado, né? Ou eu Tá querendo encanto? confete, Nádia. Não tá, não. não. O Jefferson, ele tem tido essas autorreflexões sobre. A gente precisa fazer essa autorreflexão para ver se a gente está no caminho A certo. gente não encanta todo mundo, né, Jefferson? Não, Porque tem pessoas que têm mais empatia por pessoas desse ou daquele. Sabe uma pergunta que eu faço quando eu vou contratar líderes? Ou até pessoas que são de analista para cima. Que tipo de líder você não gostaria de trabalhar? Por quê? Se o líder que eu vou contratar ali, eu já nem levo essa pessoa. Olha, existem perguntas para o recrutamento e seleção que você evita muita coisa. Porque, por exemplo, se eu falar assim, vou contratar a Nádia para trabalhar com você, eu não gosto de líder que fica o tempo todo, quer saber como a gente está, fica dando feedback, eu gosto de líder que nem está presente. Eu vou levar a Nádia lá. Claro que a maioria das pessoas gostam disso. Mas se a pessoa fala, eu detesto líder que não dá atenção, né? Não conversa. Não adianta, né? Então, a gente tem que começar a segurança psicológica dentro da empresa dessa parte também. Eu tenho que trazer pessoas que estão já alinhadas com essa cultura, com essa liderança que eu vou ter lá. E cuidar da liderança, né? Não tem jeito. Então, você está encantando, Jefferson, os seus líderes. Não é isso, não. Mas é importante essa pergunta, hein? Todo porque como eu mundo fico deveria muito fazer essa ausente, eu pergunta. faço essa pergunta por causa da minha ausência. Então, mas você criou... Eu criei, então... Não, questionamentos pra ele vamos lá, agora. nós estamos aqui para isso. Você criou autonomia. Criamos. Então, se você criou autonomia, talvez sejam pessoas que gostem disso. E elas estão com você há algum tempo. Então, acho que isso que a gente tem que olhar. A empresa está redonda? Está fluindo? Porque não existe só um tipo de liderança, né? É uma liderança que é super presente, que está ali, cobra, que gosta de cobrar. Eu tenho que ter pessoas que aceitem isso, que gostem disso. Agora, eu preciso de pessoas que sejam autônomas e que toquem a empresa quando eu estiver fazendo outras coisas. Eu tenho que trazer pessoas que são assim, estão alinhados, né? Não existe só
E outra coisa, né? Eu gosto muito da questão daquele Gerente Minuto, que é um livro que você deve conhecer, que fala da curva, né, de aprendizado da equipe. Se a pessoa ela tem autonomia, então você dá para ela fazer, ela faz. Se ela está no comecinho ainda, que ela só tem bastante vontade de fazer, mas precisa ser olhada, guiada. Então, a curva, né, de maturidade da pessoa também. Olha quanta coisa que um líder, realmente líder, tem que fazer. Olhar. É isso. E hoje em dia, Sônia, existe muita fala relacionada à geração, né? Então, a questão geracional, né? Que os jovens isso, os jovens aquilo, que eu acredito, na verdade, que sempre existiu, porque sempre existiu pessoas mais velhas e sempre mais jovens chegando, né? Então, sempre existiu a questão da integração, né? A diferença entre as gerações. Mas você acha que isso hoje, essa questão dos cansaços mentais, dos burnouts, eles existem hoje numa geração mais específica ou não? Não, é bem variado. Eu não tenho dados, números, mas vou falar da minha prática, tá? Porque assim não vou incorrer erro de não falar de números. Eu vejo pessoas com 25 anos que estão entrando numa depressão, que depressão é a primeira causa, assim, de afastamento de doença mental, depois ansiedade. Eu conheço pessoas com 60, ou 65, ou 70 que estão em depressão. Então, assim, a questão de saúde mental, não tem a ver com a geração. E mesmo assim, né, eu sou um pouco reticente em relação a falar, a geração Y é assim, geração... Por quê? Gente, eu vejo pessoas com 25 anos que eu falo, meu Deus, eu quero essa pessoa na minha equipe porque ela é super engajada, ela é comprometida, assim como eu vejo de 30, de 40, assim é o contrário também. Pessoas com 30 anos que eu falo aqui que ela quer da vida, com 60 que ela quer da vida. E tá tudo bem, porque às vezes a gente fica pensando, qual é o nosso, né, patamar? Todos nós aqui que a gente quer crescer, eu conheço o Jefferson mais do que você, a Nádia, o Cláudio pouco. A gente não se conectou com aquilo um pouquinho. Eu não quis ficar aqui, né? Ela fala 70, 20, 10. Eu quero ser os 10% que vão lá. E por que todo mundo tem que ter esses 10? Porque a gente tem que estudar mais, a gente tem que trabalhar mais, a gente investe mais. E tem gente que está feliz trabalhando ali numa função mais simples e está feliz da vida. E precisa de gente que goste de trabalhar nesse operacional ou na base. Não precisa ser como a gente. E às vezes, eu já tive isso. Ai, por que fulano não quer crescer? Olha, é inteligente. Não quer, ele não quer. É pra todo mundo. Ele quer. E se você for ver, não tem educação. E aí, quantas vezes você já ficou sem dormir porque está pensando no trabalho? Mas eu já trabalhei final de semana. Eu agora não estou trabalhado mais, mas se precisar eu vou. Tem gente que quer trabalhar de segunda a sexta, das 7 às 5, das 8 às 18, e está tudo bem. A gente não pode ter um referencial nosso, né? E até esse respeito, né? Como que eu respeito a pessoa que está lá, que quer ser analista financeiro, não quer nem para o outro lá. Eu conheço pessoas que não querem para outro cargo. Por quê? Esse outro cargo vai me demandar mais trabalho, eu vou ter que estar olhando para as pessoas e eu não quero. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E será que tá tudo certo? Todo mundo, fulano não cresce porque não quer, é preguiçoso. Não existe isso, gente. Perfeito. Né? Muito bom. E ao longo dos seus 34 anos cuidando de gestão de pessoas, você vê, na sua percepção, sem os dados de mercado, um índice crescente de cada vez mais gestores cuidando menos da saúde mental das pessoas ou não? Eu acho o contrário. Tá. Sim, claro que é onde eu convivo, Isso, né? Porque, no seu meio. No meu meio, e a gente acaba, né? Eu faço parte da ABRH, eu percebo que nem sempre a pessoa de RH só que está nos congressos, que estão indo para lá, mas eu tenho certeza que de uns 5 anos para cá, na pandemia principalmente, as pessoas de gestão de pessoas foram mais valorizadas, foram mais ouvidas. E nós também, enquanto gestão de pessoas, nos colocamos nesse lugar de chamar as pessoas para dançar a dança da gestão. E aí convidar, por que não convidar o gerente daquela área para fazer um benchmark em outra empresa? Eu tenho feito isso nas empresas, porque não fica parecendo que aquela mesa do RH ali é a responsável por cuidar de tudo. E eu falo que quem faz gestão de pessoas na empresa é o líder. Se a gente consegue que aquele líder dê continuidade naquelas rodas de conversa ou naquela cultura, pronto. Mas é um caminho, não é de um dia para o outro. Tem pessoas que já vêm com essa vontade de fazer.
Mas Sim. tem outros que têm que ser despertados, que nem pararam para pensar. Sim, muito Respondi. legal. Então você tá percebendo que as pessoas estão Sim. buscando cuidar mais. Sim. E do ponto de vista saúde mental? Quando a gente vê em mercado a humanidade, né? Especialmente o acesso à informação que a gente tem tido, parece que vem muito mais doenças mentais à tona nos últimos anos. Isso é real. Eu não vou falar números também aqui, Aham. mas as minhas aulas que eu estou fazendo, uma formação embaixadora de saúde mental, está muito forte, né? As pressões são mais visíveis, a gente tem muito mais informação, a gente não dá conta de tudo, a gente quer aprender mais, a gente sabe que antes, para dobrar o conhecimento, levava quantos anos, agora de um dia para o outro dobra. E como que eu dou conta disso? E como eu dou conta disso? As redes sociais também, a gente vê, falando até de criança, quantas pessoas ficam ali querendo aquele mundo, ou então fugindo desse mundo, indo para aquele mundo. Se perdeu bastante, se perdeu muito essa questão de esse contato com as pessoas, aí as pessoas adoecem, mas aí eu não estou sozinha, eu estou aqui na minha rede social. E nada como você olho no olho, você ter um relacionamento com as pessoas. A gente mesmo, na BRH, a gente teve um tempo, né, na pandemia, que era só online. A gente Sim. tenta fazer presencial. Que bom que o Master é só presencial. A gente precisa, nós somos feitos de gente. E a gente precisa disso, variar onde a gente vai. A humanidade adoeceu com a questão mental mesmo. E não é só o trabalho, é como um todo, né? Sim. Acho que a pandemia foi um estopim um pouco maior, mas isso já tem cada vez mais preocupado todo mundo. Isso é mundial. Porque eu estava conversando com uma cliente minha, ela falou, ai, Sônia, eu estou aqui, você está procurando outras pessoas, mas aqui nos Estados Unidos também está todo mundo reclamando da mão de obra, as pessoas não querem trabalhar. Não é que as pessoas não querem trabalhar, elas não têm, às vezes, força para aguentar o que é cobrado. O pacote que vem em determinado emprego, né? Exatamente. Aí eu queria voltar naquele ponto que você explicou para o Jefferson sobre probatório. Então, por exemplo, o Ministério, né, vai vir certificar se toda aquela história que o colaborador contou foi desenvolvida dentro da sua empresa. Aí você falou, faça relatórios. Se a empresa do Jefferson não tem uma medicina de trabalho, um médico de trabalho dentro da empresa, ele tem os contratados, né, dos PGRs e tudo mais. Como que você entende que a gente pode ter medidas preventivas de, a partir de agora, já ir conduzindo com as ferramentas que se tem para prevenir e comprovar que as nossas empresas estão tendo cuidado, sim? O que eu tenho visto em empresas que já estão mais estruturadas é, dentro do manual de norma e procedimentos, fazer protocolos mesmo. A pessoa teve esse comportamento e o líder veio aqui e comentou que ele está disperso, Então, o que se faz neste caso? A pessoa falou em terminar... Existe isso, tá, gente? Terminar com a vida. O que a gente faz? Então, assim, existem várias formas de a gente estar atuando. Empresas pequenas, o que pode ser feito? É uma conversa, mesmo que você não tenha um médico de trabalho dentro da sua empresa, você sempre tem algum médico que está ligado a você. E que eu tenho percebido, tá? Agora vai um elogio até para a gente pensar, que as empresas que são, né, de medicina, elas estão também se preocupando com isso. Claro que para elas é importante, porque elas têm um rol maior de coisas para trabalhar, mas elas estão tentando dar uma base para as oferecendo esse serviço. Estão oferecendo, não sei. No Master a gente tem, Não tem uma crítica melhor ou pior, gente. Tá sendo... Vou fazer essa pergunta agora para... Para mim? Então, assim, eu vejo que tá todo mundo querendo isso. Claro que algumas empresas estão vendo isso porque é um nicho de trabalho, de uma remuneração. Oportunidade, né? Tem uma oportunidade. Mas... ou para cá ou para lá, a gente vai ter que procurar. Então, por que não já ver quem está com você ali, se é uma pessoa confiável, se é uma empresa confiável? Ajuda, traz isso também para cá. Porque o médico de trabalho sempre ele esteve preocupado com isso. É que os empresários às vezes falam, médico de trabalho vê tudo, né, errado. E não é verdade. Quando a gente despede alguém para o mercado lá, ela vai lá e fala, olha, nessa empresa tal, eu não estou me sentindo bem por causa disso. E o médico de trabalho às vezes traz, e aí o líder não quer saber. É o mimimi que vocês falaram lá. E nem é sempre mimimi. Tem alguma coisa que está por trás ali. A gente tem um empresário no grupo que é de Minas Gerais, que está vindo para Sorocaba agora para abrir uma empresa lá do PASME, que é a empresa dele. Inclusive agora, dia 25, vai ter uma palestra do médico, que é psiquiatra, falando sobre a NR1, complementando o que você já está fazendo aqui agora. E ele traz a solução.
Não sei se o que eu vou falar para você é correto ou não, mas assim, nós como empresários, principalmente os pequenos e os médios, e não o médio grande, nem o grande, não tem aquele setor bem formado e tal para cuidar de toda a empresa ou de todo o ecossistema. E essa empresa oferece a medicina online, né? Com psiquiatra, psicólogo, médico do trabalho e clínico geral e tal. E isso recebe um laudo e tal, para dizer que todos que estão participando lá são aptos a trabalhar. E isso, na sua visão, ajuda o empresário nesse sistema? Com certeza, alguma coisa tem que ser feita. E se a gente tem agora soluções, não adianta, a gente também tem aí, falar que não, tudo presencial, mas existem soluções, não conheço totalmente a solução, mas existem soluções para todas as áreas aí online. E que aí que acontece? Fica mais acessível. Porque você contratar uma empresa inteirinha para fazer o seu diagnóstico é mais moroso, o investimento é maior. Então, por que não conhecer, né? Acho que é importante a gente conhecer as soluções. E existe muita gente boa no mercado querendo ver uma oportunidade, mas querendo também trazer solução. Por que não procurar? Então, acho importantíssimo que a gente conheça mais a fundo aí. Eu disse isso porque, puxa, é muito trabalhoso também você, como empresário, ter a solução para tudo. Você tem que estar ali, pôr na mão na massa para resolver tudo. Então, mas vamos lá. Eu concordo contigo. Te cortei agora, desculpa. Não tem problema. Mas, ao mesmo tempo, não adianta eu trazer uma PASME ou qualquer outra... Não, se você não estiver por dentro. Não, isso daí não eu tô é falando. só por dentro. Se não houver uma consciência interna. Porque aí eu faço o diagnóstico, dou o suporte, mas aquilo continua aquela Questão, ambiente talvez, que né? não está seguro O psicológico. empresário E não tem ter que ser providência. congruente, Então né? boa, Cláudia, essa é a palavra. Mas aí também vai muito de encontro com o que você falou há poucos, né? Muitos empresários estão buscando. Sim. Né? Então, Existe um movimento. Existe um movimento. Eu sou bem sempre positiva, mas não sou positiva sem estar olhando o mercado. Mas está acontecendo isso. Por que a gente está aqui conversando sobre isso? É isso que eu ia falar. Por que a gente já não tem NR1 no Master na quarta-feira? Por isso. E que bom que a gente tem grupos como o nosso que podem estar falando essas questões. Porque tem gente que pode estar ainda perdido o que vai fazer. E Sim. não tenham medo. Né? É para ajudar a gente também ter um espaço melhor. A gente tem colaboradores mais engajados. E cuidar. Nós todos somos responsáveis pela essa humanidade que está aí adoecendo. O adoecimento veio tudo isso. Mas não é o empresário que é responsável totalmente pela saúde mental de todo mundo. Mas o empresário também ele pode pegar esse gancho, trazer para o seu negócio, mas de uma forma positiva e que aquilo possa ser até um potencializador para a empresa. Né? Pensa bem, agora eu vou falar uma coisa bem simples. Assim, se eu estou na sua empresa, Cláudia, daí eu passei por um problema, por um estresse, passei por um período de depressão, você me acolheu, e não é acolher, ficar 2 anos lá comigo na depressão e eu não me ajudando. Porque se assim, Sônia, então vamos lá, a orientação, né, bem prática, vamos procurar um psiquiatra, um médico, e eu me trato, daqui 3 meses já estou 100%, 6 meses tem gente que não cuida. Então, como é que eu vou me sentir em relação a você, Cláudia? A minha gratidão, o meu engajamento com a empresa que me acolheu, maior ainda, que me respeitou, e isso reverbera para todo mundo. Nádia, olha, o Cláudio foi sensacional. O cuidado que eu tive na empresa. É o que a gente tenta fazer, é o que a gente faz no Master, né? A gente procura fazer essa parte do relacionamento, essa parte de levar conhecimento para os empresários, que muitas vezes eles não dão muito valor, né? Sim. A gente fez uma reunião hoje sobre isso. Não estão prontos ainda, por isso que não para essa leitura, né? Não estão prontos. Isso, e aí a gente sempre insiste, mesmo não estando pronto, vamos continuar, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer o melhor, que o propósito é esse. E a palestra de hoje é fundamental, não é palestra, né? O podcast de hoje é fundamental para as pessoas entenderem sobre NR1, sobre comportamento, porque muda o comportamento, muda tudo. E esse espaço do Master é assim, não é porque eu estou aqui não, eu já falei para a Nádia, o quão, né, isso tomou um volume de conhecimento para todo mundo. Não é porque a Sônia sabe sobre isso, mas toda vez que eu vou aprendo algo. E é essa troca, né? Eu fiz amizades ali que a gente pode estar conversando sobre coisas pessoais nossas, do trabalho, de eu estar olhando para o lado feminino agora das mulheres.
propus algo para a gente fazer lá. É isso. Se a gente não for humano com as pessoas que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo nessa terra? Então, é no master, é na minha empresa, é nos meus relacionamentos. Quanto mais positiva a gente é com as pessoas, mais a gente tem uma troca. E eu não estou sendo positiva para ter uma troca. É o contrário. É o natural da vida. Às vezes a gente fica pensando, todo mundo não é do bem. Não é verdade. Para mim, eu acordo de manhã achando que eu vou viver com todas as pessoas que são do bem. Existe, sim, pessoas que não têm tanto essa índole, mas a gente deixa de lado, assim, fica mais próximo das pessoas. Quanto mais pessoas do bem a gente se aproxime e nós agimos dessa forma, né? A gentileza, mais a gente tem ganhos, né? E ganhos sem a gente estar esperando. Sim. A gente percebe, assim, pelo menos do que a gente tem ouvido, eu também em algumas reuniões com clientes, tô tipo assim, na verdade, essa atualização de NR1 não vai dar em nada. Espera as multas chegarem para você ver que, na verdade, não vai dar para provar, né? Como que você vai provar que a pessoa entrou num burnout grave por conta da minha gestora, né? Então, eu queria que também você falasse um pouco sobre essa questão de não vai dar em nada, né? Como que a BRH, como que seu grupo de saúde mental que está estudando o tema, instruiria empresários que estão pensando dessa forma. Não é verdade. Vai dar em coisas assim. Tanto é que na semana passada eu tive uma aula com uma perita, ela é psiquiatra, vou lembrar o nome dela daqui a pouco e falo, senão eu falo no final aqui. Ela é perita nas empresas, psiquiatra há mais de 15 anos, e além de tudo ela é perita do INSS. Então assim, não adianta se chegar lá. E aí o que acontece também? Todas as questões que vão acontecendo na sua empresa vão estar impactando no KNAI da sua empresa. Não está assim só. Teve uma denúncia do Jefferson, foi reclamar da empresa dele. Não é. Vai estar sendo olhado. Por que tem o E-Social? Hoje está tudo amarrado. Então, quando você vai tendo uma incidência, vai aumentando seus impostos, vai aumentando a questão de quanto você tem que pagar. Então, não, a conta não dá mais para ficar só com o governo. Então, não é só a questão de uma multa. É o quão você vai estar sendo penalizado nos seus impostos mesmo, na folha de pagamento. Sua folha de pagamento vai ficar maior. Eu tenho dados aqui que mostram quão a alíquota que você vai pagar vai ser maior. E ela já trouxe números do quanto isso pode chegar? Essa perita que é do INSS? Pode ser, sim? Pode aumentar, dobrar o seu imposto que você paga. De acordo com o seu comportamento na gestão? Porque assim, o que o governo está fazendo, né? Principalmente, o quão a sua empresa, quantas pessoas ficaram doentes na sua empresa ano passado? Tá. O quanto isso custou para o governo. Então, é isso que está sendo olhado. Todo ano vai ser avaliado o índice de que você, entre aspas, né, gastou com essa questão de licença, porque, eu tenho convênio, mas não é. E os benefícios? A gente, por mais que a gente fale que a gente tem problemas com benefícios, o Brasil é uma das empresas que mais tem benefícios. Benefício de afastamento por a questão mental, saúde, acidente de trabalho, muita coisa. Aposentadorias precoces, né? Precoce. Então, assim, a sua empresa vai ser impactada não é só com multa, e sim com uma folha de pagamento com mais encargos. Entendi. Tem vários estudos sobre isso. E tirar encargo ninguém tira se a gente for bem, né? Se você for bem, pode diminuir. Olha que coisa boa, Jefferson. Pode diminuir pela metade, mas diminui sabia? Com base em quê? No que já existe ou no que... Não, eu tenho dados lá. Depois eu mando dados para vocês colocarem lá. Excelente. Pode diminuir. Se você tiver uma empresa saudável, você pode diminuir seu imposto. É verdade. Nossa. Verdade, né? Interessante estudar sobre isso também. Legal. Empresas de pequeno porte. Por exemplo, a gente no Master tem empresas que têm 5 funcionários, né? Então, quando é PME, assim, não precisa entrar nisso. Tá e bom. o KNAI 1 e 2, que continua também, que é baixíssimo risco, também não precisa se preocupar com isso. Tá. Só então empresas de médio... médio, porte e empresas que têm risco maior, né? Vai depender do seu KNAI, que aí eles vão estar mais em cima. Tá. Risco quer dizer risco interno, né? Muita cobrança. Então, trabalhar à noite. Aí vem insalubridade. No histórico que vai estar no E-Social lá, pode até ser que não tenha risco de acidente de trabalho, mas sim da questão mental. Aí começa a ter reclamação, e não precisa ser só um afastamento por longo período. Faltou 5 dias porque estava com problema, sei lá, né, de depressão. Aí mais 5 dias. Isso vai fazer o histórico daquele CNPJ e para o ano seguinte vai impactar no seu imposto. Interessante.
Agora, lembrei de uns movimentos que algumas empresas mais modernas e de tecnologia fizeram ao longo dos anos, especialmente pós-pandemia, como o Facebook, que criou um ambiente de descompressão, o escritório do Google, que tem a geladeira de cerveja, mas tem a cobrança, né? Tem todos... Já existia antigamente o IG, né? Nossa, isso é da sua época, não é da minha, Então, mas né? existia. Mas como você vê essas medidas como paliativas, como preventivas, como suporte? Como que você enxerga Vou essas contar uma medidas? experiência minha. Eu fui no Google lá na Califórnia, né? E aí, quando eu cheguei, falei, nossa, que maravilha, é o sonho de qualquer um. E eu conversei, vou lembrar o nome dele também, o nome tá faltando, o Goto, que é um dos primeiros brasileiros que foram trabalhar lá. Estudava no ITA, entrou como estagiário, estava no ITA. E o sonho dele é ganhar um prêmio Nobel, porque ele e os amigos dele lá estão estudando algumas coisas para saúde lá, né? Além de ele trabalhar no Google. Ele já está lá há milhões de anos, né? E aí uma pessoa falou assim, e aí, como é que você vê esse ambiente assim? Isso é só para vocês verem, porque quem está aqui veio aqui para trabalhar, não quer saber essas coisas, não. E não usam, né? Assim, é lógico, alguma pessoa ou outra. Fui também no LinkedIn. O LinkedIn tinha uma questão de descompressão, que era uma academia muito legal, um happy hour lá dentro. Mas será que para todo mundo precisa ter esse ambiente de descompressão? Sabe qual é a descompressão? Um ambiente seguro psicologicamente primeiro. Depois a gente pode pensar em fazer um parquinho, levar o cachorro. E tá tudo bem levar o cachorro, ter o parquinho, ter as bolinhas, mas não é isso que vai fazer a diferença. Eu posso ter a piscina de bolinha que eu tiver, mas se o relacionamento for uma cobrança exacerbada, me ligar de madrugada, eu não ser reconhecido, não é reconhecido só com a questão financeira, eu fiz um bom trabalho, eu falo que a gente teria que ter muito mais a cultura do uhul, que bom, que deu certo. Celebrativo, né? Celebrativo, de olhar. Então, assim, lindo. Quem não quer ter uma empresa... Agora, o contrário também é ruim. Se eu tenho uma empresa mal cuidada, que não... Tem condições físicas, né? Não é legal. Não adianta ser linda, maravilhosa e não ter uma boa gestão. Também não adianta você estar num lugar insalubre, gente. Insalubre que eu falo, às vezes, quem não quer trabalhar no belo, né? Isso. A gente quer num lugar bonito, agradável, asseado. A gente não quer trabalhar num lugar qualquer. Então, nem tanto cá, nem tanto lá. Sim. Poucas vezes eu vi, Nádia, que realmente essa questão de Essas ter medidas, essa descompressão total é isso que vai fazer a diferença. Legal. Isso aqui, vê uma coisa, eu fui tomar uma cervejinha com os amigos na sexta-feira, só empresário. A gente tem costume de toda sexta-feira, vai uns médicos e tal, e a gente tava dando papo lá, falando sobre empreendedorismo, e aí um cara falou, você acredita, cara, que eu ganhei um prêmio de número 1 no Brasil, de maior vendedor da empresa X, que é onde eu trabalho, e acabou o evento às 10 da noite, às 10h30 o dono me liga perguntando se eu assinei um contrato que eu tinha que assinar em tal lugar, e o cara não falou para mim um parabéns como o melhor colaborador dentro da empresa dele, que mais vendeu. Cara, isso me revolta, velho. Eu ganho bem, o cara reclamando. Eu falei, puta merda, você viu? Pior que é isso, né? O dinheiro tá entrando, tá tudo redondo, mas não tem humanidade. E qual é o propósito, né, disso tudo, né? E ele só se mantém por conta de todo o background que o cargo e o trabalho dá. Mas se fosse pela pessoa, ele não ficaria. Não mesmo. Então, Pois mas é pessoas assim que se acaba perdendo. Eu vejo muitos caras, líderes bons, saindo de empresa não pelo dinheiro. Tudo bem, ele vai ganhar a mesma coisa numa outra empresa, e ele fez carreira naquela empresa e o cara não E o dá relacionamento mínimo, é sai ruim. Pelo ambiente, E aí né? depois que sai, o cara chora, Isso é muito o cara comum. fica nervoso. Não adianta você querer voltar. Depois que Ou leilou o desengajou, passe, né? depois que desengajou, a pessoa Acabou. não volta. Eu falo que não é reter, é engajar. Se a pessoa não tá... E também agora vamos ao outro lado, né? Existem, né, o ciclo, né? Às vezes você fica um tempo numa empresa, você quer ir para outra também. E que bom, deixa a pessoa ir para o outro, constrói outra pessoa. Ninguém é insubstituível. Por isso que eu falo pra você, às vezes o dono não tá preparado pra isso. E aí ele perde aquela peça importante pra empresa dele, e aí quando ele olha, ele falou, agora não dá tempo mais de recuperar. E por isso que você falou desde o começo, a gente conversou sobre isso, que os donos precisam ser treinados também para lidar com pessoas, para não perder os talentos. Começa deles. Porque também. eles precisam formar talentos. Sim. E para formar é tão trabalhoso, não tem mão de obra. E quando você forma, você não dá valor, né?
É todo esse E não processo é valor que eu falei, financeiro, né? né? É o valor de amizade mesmo. Presença, de existência dessa de pessoa na existência. empresa? Então, E isso volta naquilo que você falou no começo. Será que eu encanto minha empresa, né? Ou eles me toleram? Então, Essa pergunta é eu acho forte, hein? por isso que eu Imagina falo. Isso vale pra casamento também. Isso vale pra todos os Não, acho que todo relacionamentos. relacionamento. Por isso Você que eu me falei tolera que tem ou que você ser me admira? recrutamento, seleção, onboard, treinamento, engajamento e até quando a pessoa sai, tem que ser uma saída com a porta aberta. Sim. Tanto do empresário como da pessoa. Por que acaba essa relação desse jeito? Para mim são esses 5 passos que a gente teria que olhar muito numa O empresa. tempo todo presente. Mas é trabalhoso, né? Não é. Eu não Entra numa acho. seara de costume depois de praticado. Depois que você implementa. Eu trabalhei 2 anos numa empresa de previdência, que foi o case de sucesso. Tudo bem que ela é super conhecida por... Ela é quase um great place to work mesmo. Mas foi o único lugar que eu trabalhei que teve uma entrevista de demissão. Eu Mas nunca vi isso. Isso eu faço em todas as empresas pequenas. Eu trabalhei em várias empresas, hein? Eu trabalhei desde os 12. Eu devo ter uns 20 registros em carteira. Essa empresa, ela fez... Eu até estranhei e fui na entrevista. Só que era com a entrevista com a gestora, que era um motivo também. Não estava dando certo e eu sairia. Então, como que eu vou falar um feedback direto para a fonte, né? E foi muito rico. O quanto essa riquíssimo. pessoa estava aberta. E para a empresa é rico. E todo o relatório do tipo, não era nada pessoal, a gente colocou tudo na mesa sobre as incompatibilidades naquele momento. Tanto é que hoje a gente conversa, a gente tem relacionamento, mas essa entrevista foi muito madura. Nossa, cara, se todo empresário soubesse fazer isso. Mas isso é Mas tão é ensinável. simples. É tão Viu? simples de fazer. É trabalhoso, porque vou te dar um exemplo. Vamos voltar no exemplo da pessoa que vem faltando periodicamente, e aí você vai dando chance, essa pessoa não consegue, pá, beleza, teve que dispensar essa pessoa. Sim. Como é que você, como líder ou como dono para uma empresa pequena, vai sentar com aquela pessoa na hora de e vai querer fazer uma entrevista com ela e vai falar o que para a filha? Nas primeiras vezes o RH participa junto para Isso. ajudar. Mas Não, numa não. pequena empresa. Mas não numa pequena tem empresa não isso, tem né? RH, Sônia. 10 colaborador, 15 colaborador, 20 colaboradores. Mas às vezes você não pode tem. formar duplas, Jeff. Existem duplas de gestores, por exemplo, vai você e Cláudio nessa entrevista de 10 minutos de demissão. Por quê? Porque pode ser que o absenteísmo seja um motivo que você tá pé da vida. É muita falta, pelo amor de Deus, tô bravo, tá? Mas na conversa, ela pode te dar insumos que você não vai errar nunca mais. Porque não é o que você que vai apontar para ela. É ela que vai dizer. apontar. O que, olha, Você só vai escutar. Você tá terminando, nós estamos terminando agora. Queria que você às vezes não falam, tá, Jefferson? Se a empresa não teve uma cultura com esses 5 passos, 4 passos anteriores, ela não vai falar mesmo. É isso que é Mas importante. Quais são os passos? Primeira coisa, como é que eu fiz o Recrutamento. recrutamento de seleção? Ela tá alinhada à minha cultura. Então, se você não fez recrutamento de seleção, não adianta você querer fazer uma entrevista depois. Se você não fez um bom Onboard. onboard De entrada. de entrada, se você não fez treinamento, não engajou essa pessoa na cultura da empresa, Ela não vai te falar o que ela pensa de você. é o quinto. Então, se ela entrou lá, foi um número, ficou lá 3, 4, 5, 2 meses ou um ano, não adianta. Então, você não começa com esse papel. Você vai começar... se você não quiser recrutamento de seleção, mas fazer um onboard com quem já está lá, o que é essa empresa, para onde ela vai, o que ela quer, que você A gente faz espera de parte você. disso. Depois, treinamento comportamental, porque eu quero aquela cultura, eu quero uma cultura onde as pessoas se respeitem, desde a liderança até a pessoa mais simples que tiver na empresa. Aí sim, é o engajamento. Esse engajamento veio para uma avaliação de desempenho. Ó, Jefferson, você está ótimo nisso, mas vamos melhorar nisso. Vamos procurar um curso, vamos trazer um curso em company. Ou fulano pode te ensinar isso. É mudar essa relação. Você faz o seu, eu te pago. Você faz o seu, eu te pago. E sim, nós estamos aqui numa empresa de 30 funcionários, 20 funcionários. Para quê? Para crescer. Por mais que eu vou crescer... Vou sair de uma assistente para um analista, ou você um líder. Se eu falo assim, que eu fique 1 ano, 2 meses, 3 anos numa empresa, que eu fique o melhor de mim e que a empresa dê o melhor de si para mim. Se a gente conseguir fazer isso, essa troca, é uma troca. Não é só a troca do meu trabalho e do salário. A gente está ali para aquela empresa crescer e para eu crescer também. Acho que seria isso. Mas as pessoas, quando vêm para sua empresa, você acha que elas estão preparadas para isso também? Depende. Como é que foi feito isso? Essa pessoa Ou que é ela aculturamento mesmo, dentro do negócio? Aculturamento. E olha, eu percebo assim, né? Vocês vão falar, a Sônia tá falando isso, ela trabalha... Eu tenho cases aqui em Sorocaba, uma empresa que eu estou há mais de 12 anos,
que chama O Jeito Fulano de Ser, que é o nome da empresa. Vou falar porque é uma coisa positiva, O Jeito Contemar de Ser. Eu trabalho com pessoa operacional. Contemar. A Contemar, você sabe quem é. Já É um ouvi case falar. muito legal. As pessoas operacionais, elas sabem o comportamento que elas têm que ter na rua, porque eu falo que quem está aqui com o nome da empresa, geralmente não é o Jefferson. Jefferson sim, porque às vezes ele usa lá, mas não é o dono da empresa que está indo lá, né? Com isso. É quem está ali na rua, cuidando, é aquela pessoa que tem que mostrar a cara do Jefferson, a cara da empresa. Isso mesmo. É isso mesmo. Você viu que recentemente houve aquele caso, né, de assédio do cara que era... Eu não ia entrar nesse caso, mas só pra gente continuar com isso aí. Você viu que a de menor de 14 anos que foi filmado e foi colocado e o cara era da CBA. Não vi. Aqui em Sorocaba, num mercadinho dentro de condomínio, e ele fez um assédio, mas ele foi reconhecido pela... Isso. Pelo uniforme da empresa e foi mandado embora, porque isso não pactua com... É que nem um jogador de futebol que fala asneira no campo ou lá. E representa o clube. Representa o clube. Isso mesmo. E assim, ele tem que ser divertido. Por que a gente fala, né? Ou você libera para andar com uniforme na rua, ou então nem vai andar com uniforme, porque é a sua marca. E a gente vai poder falar outro podcast de marca empregadora. Que marca empregadora que é essa? Que é a sua área também, né? Mas mesmo sem a camiseta, Sônia, mesmo sem a camiseta... A Nádia do Master. Se a Nádia do Master fez tal coisa, mesmo sem a camiseta, ela precisa arcar com isso, porque o Master não compactou com valores. Então é bem importante isso também. Pensando em Great Place to Work, nas empresas as melhores para se trabalhar, você acredita que a forma de apuração, ela já vem preparando as empresas para que nessa conduta com riscos psicossociais já atuem de uma forma mais responsável? Você acha que, por exemplo, Sorocaba a gente tem GPTW, assim, deve ter umas 20 empresas, né? Você acha que elas já estão mais prontas do que as demais? Eu acho que sim, mas às vezes eu acho que algumas empresas, né, nem sei a lista de quem está aqui em Sorocaba, fazem meio que quase que um treino para poder entrar. Isso. Desculpa. Doutrinadas Não, já que você me chamou, me cutucou. Mas assim, será que ali na realidade é isso? Na prática? Eu costumo dizer que é muito melhor não estar escrito na parede missão, visão e valores, e quando você vai visitar uma empresa, você sente a missão e valores e tudo no dia a dia. Porque muitas vezes eu coloco em letras douradas, missão, visão e valores, e no dia a dia não é. Não é praticado. Então não coloca, né? Eu sei que é lindo. Nada contra colocar. Na maioria das empresas que eu faço consultoria, a gente coloca carta de valores, também colocam, fazem tudo. Mas às vezes no dia a dia aquilo lá não é vivenciado. Então não traz isso para cima. Então respondendo, prepara sim, tem empresas seríssimas que trazem isso, mas tem empresas que nem estão preocupadas com isso e já tem uma gestão com a segurança psicológica, com ações voltadas à humanização. Tá. Você também já tinha pensado nisso? Já. Pensei que era só eu que pensava nisso. Mas tem uma outra linha em relação à missão, visão e valores, que é a seguinte. A gente ouve de alguns empresários, ainda mais nós 4 diretores, que a gente lida com os 110 empresários do Master, e a gente faz fóruns, a gente atende, né? E eu percebo alguns, que eu gostaria muito que você desse alguma recomendação nesse sentido, que é assim... na verdade, a gente fez. Mas na prática, não dá pra gente aplicar isso aqui. Então não faz. Né? Então, é complexo, porque está muito presente na nossa vida. Não é fulano de tal da cidade tal. A gente tá falando sobre o nosso dia a dia. Só que a gente deseja que Master também seja um celeiro de formação de empresários comprometidos e congruentes, como o Cláudio falou. Então, qual que é a sua recomendação prática sobre isso? Ixi, agora eu vou levar a sardinha pro meu lado. Eu faço uma atividade, gente, que é um dia inteiro com o empresário e com as pessoas de liderança para definir isso. Mas tem que definir, tem que fazer sentido. É meio que assim, quem é você mesmo na prática? O que tem de congruência entre vocês? E o que você quer enquanto empresário? É um dia inteiro para definir missão, visão e valores e a cada ano... Valores, geralmente não. Mas vamos revisitar. Renovado. Vamos revisitar isso. Às vezes, 90% das empresas já têm missão, visão, valores, está lá no site. Lindo, maravilhoso. Aí eu proponho esse dia, que é um dia intenso, né? Às vezes, empresa menor, meio-dia a gente consegue fazer. Para repensar. O que é isso? Tem sentido, né? E eu coloco um ingredientinho a mais aí, que eu coloco o propósito, né? Às vezes a pessoa não quer nem pôr a missão, ela coloca só o propósito. Mas existem práticas para se revisitar ou criar missão, visão e valores e propósito da empresa.
Muito legal. Bom, importantíssimo pra gente também E vocês já reverberar. fizeram de vocês? Então, você sabe que do Master a gente já fez juntos. A Vai gente fazer de novo. fez carta de valores juntos e a gente acredita que a gente precisa refazer porque temos bastante membros novos. Acho que vocês podem Então, revisitar. e aí a gente quer também fazer isso de jeito diferente. E, inclusive, essa semana é a criação da nossa, né? Na Blumo, né? Ah, que legal. Eu espero que não suba antes, né? Porque é mais ou menos uma surpresa. Mas, como você falou, você leva os líderes, né? Nós vamos levar todos os colaboradores. Então, Que todo legal. mundo que está envolvido na empresa a participar desse evento nesse dia. Seu amigo aqui vai estar de staff. Que legal, Parabéns, né? Cláudio. Parabéns. Então, parabéns. O Gino já me ligou falando. E olha a visão dessas empresas, assim, né? Tudo bem, eles têm MBM também atrás deles, eles já participaram por muitas formações, Kiron, né? Esses dois, eles são diferenciados do Eles mercado, estão né? preparados Eles pra estão, gestão. cada dia mais preparados. Mas o que eu vejo bastante de algumas pessoas que eu vou fazer reunião, faço um orçamento para treinar comunicação, e eu tô entendendo que eu sou... Ai, você depois. Eu tenho tudo isso aqui antes, você depois. Não quero cuidar de comunicação da minha equipe. Comercializa uniformes. O outro comercializa serviços e produtos automotivos. Se eles focassem só na venda, eles não têm tempo para cuidar de gente, formação de carta de valores de uma empresa. Então, é interessante a gente também colocar alguns pontos seus, como gestão de pessoas, do quanto isso impacta em vender mais uniforme. O quanto isso impacta em atender melhor o cliente, que vai recomendar mais, que vai crescer o share no mercado, e aí a Blumo consegue empregar mais, e isso vira uma bola de neve positiva, né? Eu acho tão simples e óbvio, muitas vezes pra mim, né? Que eu trabalhei em grandes corporações também, mas eu percebo tanta resistência de médios e pequenos empresários, do tipo, eu entendo que isso é importante, mas eu não tenho tempo pra isso não, eu preciso vender. Vender, meu negócio é vender. E o quanto me entristece esse tipo de posicionamento. O que eu penso também? Agora eu vou tratar eles um pouquinho boazinha, sabe? Porque assim, se a gente for pensar, o negócio do Cláudio, eu conheço mais o Jeff já cresceu mais, não sei o tamanho da sua empresa, mas é tão eu, e o medo de perder aquilo, então assim, eu tô à frente de tudo. E aí, com o tempo, vai ter que abrir em relação a isso, né, Cláudio? Você já tá abrindo em relação a isso. Porque senão, a gente limita o tamanho da empresa. E essa questão é, por que eu preciso fazer isso? Porque aí eu vou construir um corpo, que são as pessoas que estão comigo, que vão ter uma postura adequada para aquilo que eu acredito. Seja no atendimento, no seu caso, né, que você tem, lógico, tem o serviço em si, mas quem faz o serviço são as pessoas. Então, se você investe nessas pessoas, que elas ficam com a cara do que você quer para a empresa, não é com a sua cara, é com a cara que você... Como que você quer que essa empresa seja comentada por aí? Como que você quer que a sua marca seja vista? Venha a marca empregadora. Então, você vai precisar ficar focado. Isso é investimento, não é perda de tempo. É investir. É muito bom, né? Vocês fazem isso já, provavelmente, né? Sim, que você está falando. E é muito interessante a sua fala, porque eu resgato algumas falas de conversas que eu já tive com o pessoal de liderança, né? Lá no passado, acho que na época a gente estava com 2 unidades, e alguns chegavam a se reunir e falar comigo, a gente precisa crescer, porque aonde eu estou não tem mais para onde eu ir, porque o próximo passo que eu der, eu chego, é você, né? Que no caso sou eu, né? Então, quando a gente expandiu, abriu-se espaço, né? E aí você vê o quanto essas pessoas estavam congruentes com o negócio, né? A ponto de chegar em mim e falar esse tipo de coisa. Então, né? você fez um bom processo de recrutamento e seleção. Muito, né? Porque se eles já estavam querendo nisso, olha só, e você também criou umas... Olha para você ver, você fala, é difícil ter segurança psicológica, ter esse espaço. Não é tão difícil. Vai depender muito mais da sua postura, porque se você chega nesse nível e fala, olha, a gente precisa crescer porque eu quero, você deu a liberdade. Mas quantas empresas que a pessoa fica, vou sair daqui, essa pessoa aí não tá nem aí comigo, não tem espaço para mim, vai embora. Aquilo que você falou, perdeu, não volta mais, né? E parabéns porque a pessoa fez isso com você, que te abriu uma esse provocação muito boa, né? Exatamente. Tá legal. Muito bom. Bom, acho que a gente tá chegando ao nosso... Já deu uma hora? Grand finale. Não, deu 1h13 já. Não parece, né? Mas deu. Vamos aqui, com meu bolinho. O Jefferson gosta de finalizar nossos podcasts e... Ele falou pouco hoje. Ele tá pensativo. Eu falei demais, né, gente? Imagina, muito rico. Você foi perguntando. É muito bom aprender com você.
A gente gosta de sempre fazer uma pergunta no final, né? Ixi, Maria, não tá vendo essa pergunta. Mas não. uma pergunta fácil você vai tirar de letra. É curta também. Na sua visão, qual que é o segredo de sucesso? É fazer tudo com amor. Fazer com amor, dedicação, saber que a gente não faz nada sozinho. E cada dia a gente precisa mais das outras pessoas para nos ajudar a ser melhor. A gente tem que ser melhor a cada dia. E tem que estar envolvido com amor. Tem uma música da Kel Smith, você já ouviu falar? Sim, Aquela? do joelho. Se não houver amor, não se demore lá. Se não houver amor no master, não se demore lá. Se não tiver amor na sua empresa, não se demore lá. Nos relacionamentos, tudo tem que ser feito com amor para o crescimento de todo mundo. Muito bem. Bom, Excelente. gratidão pelo seu... Eu que agradeço muito. pela sua troca. Adoro conversar com vocês. Primeira vez que é assim, mas a gente já conversou tanto. Sim, né? sim. Gravado agora, não vai poder já voltar atrás. Bom, é muito rico sempre aprender com você, porque desde o início, assim, de Master, a gente já teve você como palestrante também, a gente sempre aprende muito. Só que o podcast, ele reverbera, então para todo mundo é uma oportunidade incrível de ver e rever muitas vezes, então gratidão pelo seu tempo, pela doação e que você continue levando essa mensagem para muitas e muitas empresas e empresários, porque a gente precisa disso para uma sociedade empresarial mais saudável também, né? Faço com muito amor, por isso que dá certo. Obrigada, gratidão também. E eu sou muito grata mesmo a esse grupo, porque me ajuda bastante a olhar, né, para outras vertentes aí. Quanto o relacionamento é bom, né? Quantos, né? Se você tá aqui hoje é porque a gente se conheceu há muito tempo atrás. Sei lá, até perdi a data, nem fala. E foi uma relação de confiança. Foi, Né? Então, E tem hoje- sido. E Eu tenho uma gratidão enorme por ela também, porque ela já me indicou muitas empresas. E ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso. É porque ela acredita. Né? Então, e eu acredito nela também. Por Com isso que ela certeza. tá aqui. Então, Muito isso. bom. E você sabe que confiança é a coisa mais difícil da gente criar nas empresas. A gente faz trabalhos imensos com treinamento de o que é se confiar. E confiar vem a ver do coração também, né? Vem. Que legal. É bom que eu sempre retribuí da mesma altura. Com né? certeza, Então, eu isso que é bom. agradeço. Muito bom. Gratidão pela Gratidão. sua presença, pelo bate-papo. Acho que foi muito importante. Abrir os olhos para algumas coisas também, né? Que são novas, antigas, né? Porém, numa roupagem diferente hoje, né? E uma satisfação enorme ter você Muito aqui legal. com a gente. Para quem quiser acompanhar mais seu trabalho, você gosta de indicar o seu site, ou seu Instagram, ou LinkedIn para suas entregas? Tudo é Sônia Padilha RH. Instagram, tem um canal no YouTube, tem o Facebook, tudo Sônia Padilha RH. Que legal. Tá bom? Tá E para o Master Business, nosso site é masterbsp.com.br e o nosso Instagram, masterbsp. Estão todos super convidados a estarem com a gente também nesse espaço de podcast. E até a próxima, com mais elementos, mais conhecimento e mais Master Business para vocês. É isso aí. Até mais. Obrigada, Até mais. gente.